Estamos de volta para reiniciar esse vídeo agora, falando do assunto que a gente, no vídeo passado, nesse vídeo que acabamos de concluir, nós estávamos falando sobre a questão da idolatria, como que é realmente o efeito da idolatria sobre nossas vidas, qual o efeito da idolatria sobre nosso coração e por que a necessidade da idolatria nas nossas vidas. Então, segundo as Escrituras, nós vamos buscar, através dos vídeos que a gente estará fazendo aqui, explicar para todas as pessoas e todos que puderem estar assistindo os vídeos, coloque cada um em sua sequência que você vai conseguir entender e compreender os vídeos. Então, em nome de Jesus, a intenção dos vídeos é para ajudar você a compreender e entender o assunto que é tão falado, tão comentado, mas de tão pouco, de tão pouco ensinado para as pessoas. Então a gente vai procurar através da Escritura, como nós falamos e lemos Atos 17, para falar sobre esse assunto da idolatria sobre os atenienses. Paulo estava no meio daquelas pessoas, e ele passando por uma praça, ele viu vários deuses, que aquelas pessoas serviam. Era um lugar onde tinha cada representatividade daquelas crenças da época. Cada um tinha o seu Deus, cada um Deus para um propósito, como a gente vê hoje. A gente vê que naquele tempo tinha um Deus para a agricultura, um Deus para a chuva, um Deus para o sol, cada Deus era criado para uma ideia, cada Deus criava-se para um propósito. Então o assunto da idolatria começou-se assim, eles tinham necessidade de alguma coisa, e como que o nosso Deus ele é invisível, como ele é invisível, ele não pode ser visto para as pessoas, então depende do conteúdo chamado fé. Então Deus, para não nos deixar confuso com respeito ao assunto fé, Ele nos deixou as coisas visíveis, para que nós pudéssemos ver que a presença dEle estava ali junto conosco em todos os lugares. Como diz o próprio Paulo, ainda que nós estivéssemos longe de Deus, todavia Deus estava perto de nós, todavia Deus está perto de nós. Então nós andávamos errantes e servindo as criaturas mais do que o Criador. Então quando o Evangelho chegou, foi exatamente para consertar esse assunto. Só que quando a igreja passa em determinado tempo a crer nesse Evangelho, quando os apóstolos ainda falavam sobre esse assunto, e logo após a morte dos apóstolos, logo após a morte daquela primeira igreja, aquelas pessoas morreram no passado, logo depois de Cristo e os apóstolos, a igreja começou a perder o seu rumo, pelo fato exatamente das necessidades da presença daquelas pessoas que era tão importante para aquela igreja. Irmãos, você perder a presença de pessoas importantes deixa uma lacuna, talvez insubstituível. E às vezes seja isso que estava acontecendo, ou que acontece, na maioria das vezes, com as pessoas. Quando nós perdemos algo que nós amamos, nós passamos a ficar confusos, porque nós vamos ter essas coisas apenas na nossa mente, nas nossas lembranças e nos escritos. E a maioria das vezes os escritos vai ficando no esquecimento, a gente não participa mais. Portanto, o ser humano tem uma dificuldade incrível de ler e conhecer a história. Então as pessoas vão se levantando com aquela maldade no coração, e talvez, como o apóstolo Pedro diz numa das epístolas dele, falando na segunda epístola, no capítulo 3, no finalzinho dela ali, ele fala que há assuntos do apóstolo Paulo nas escrituras que é difícil de interpretação, e muitas pessoas indoutas, ou quer dizer sem o conhecimento, torcem não somente as suas cartas, mas como o resto das escrituras, para o seu próprio mal, ou sua própria perdição, porque quem torce a palavra de Deus, ou muda o texto da palavra de Deus, ele está fazendo isso para a sua própria perdição, porque ele está distanciando da verdade. E a verdade de Deus, ela é única para todas as pessoas, e como Paulo disse ali, todas as pessoas veio de um só homem, e esses homens se perderam, exatamente porque o tempo foi afastando as pessoas que tinham conhecimento, as pessoas iam morrendo, e aquele esquecimento ia entrando, ia passando, e a geração que ia vindo não ia importando com aquilo que era do passado. E nisso tudo ficou confuso, a mente do homem ficou confuso, porque o homem começou a se perder. E ele se perdendo dessas pessoas importantes, que tinha ainda na sua vida a história fresca daquilo que estava em sua mente, essas pessoas falecendo e se perdendo, as histórias se perderiam com ele. Por isso, milagrosamente por Deus inspira Moisés a escrever sobre o assunto da história
e gravando nas leis para contar-nos todos os assuntos. Então, quando a gente olha para trás e vê o assunto da Escritura de Gênesis a Deuteronômio, são os assuntos que realmente trata de assuntos passados. E quando a gente vê aquele assunto sobre as leis, sobre a criação, a gente fica, poxa, quem escreveu isso? E como ele escreveu isso? Irmão, ninguém escreve alguma coisa. Por mais que Deus é poderoso para fazer isso, mas ninguém consegue escrever algo sobre Deus, sobre a história verídica de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Não pode, não tem como. O homem comum, por mais que ele tenta falar de Deus, ele não consegue, porque o Espírito Santo discerne um assunto das Escrituras espiritualmente falando. Então, todo o assunto da Escritura, ele é inspirado por Deus, pelo seu Espírito Santo, para nós compreendermos. Então, eu espero deixar bem claro para os irmãos aqui, sem qualquer tipo de dificuldade, falando o mais simples possível sobre o assunto, para que você possa entender. Então, Paulo chegando aos atenienses e vendo aquela dificuldade, tantos deuses, cada deus para um propósito, cada deus para um assunto, cada deus para algo que eles tinham necessidade, então eles foram criando vários deuses. Mas observe esse texto de Paulo, quando ele fala aos atenienses, que havia vários deuses, e existia inclusive um Deus, que eles colocaram e atribuíram ao Deus desconhecido. E Paulo, usando essa tática, essa inteligência que Deus o deu, ele usou exatamente esse texto, ao Deus desconhecido, como dizendo, é esse Deus desconhecido que eu prego, para que chamasse a atenção deles, para que pudesse atrair a atenção deles. Quer dizer, alguém que acreditava naquele Deus desconhecido ia chegar até ele porque queria conhecer. Se é desconhecido, eu quero conhecer esse Deus. E foi interessante a sabedoria que Deus deu a ele de usar esse argumento com aqueles povos. Como eles eram supersticiosos, ele usou aquela tática para falar com eles. E dentro disso ele trouxe a história do Criador, a história do Deus Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. E começou a dizer isso, que os homens, ao distanciar de Deus, essa necessidade, porque o homem foi criado e inspirado por Deus, a vida de Deus está em nós. Ele mesmo fala sobre isso, olha, porque nele nós vivemos, nele nós respiramos. Então, aí você vê o ser humano, você vê aquela sede de Deus, aquela vontade de Deus, aquela sede. E a gente começa a buscar coisas, a gente não consegue acreditar, porque a mente da gente está tão vazia, está tão sem Deus, que a gente começa a buscar algo que venha saciar este lugar, que venha dar-nos esperança de algo. E aí foi onde que entrou as oportunidades da maldade para aplicações. Como nós falamos num certo vídeo passado, sobre Romanos 1,18, o homem se afastou do Criador, porque o Criador, ele é um Deus invisível, e isso se mostra nas coisas criadas. E é o homem, a hora que ele distanciou de Deus, ele para de ouvir Deus, e mesmo que Deus não pare de buscar, mas ele para e vai distanciando, andando para longe de Deus. E nisso fez com que o homem se perdesse, e é o assunto mais terrível quando o homem se perde de Deus. Porque a necessidade daquele que nos deu vida, a necessidade daquele que nos deu o ar que respiramos, a necessidade daquele que nos deu fôlego de vida, que está dentro, de alguma forma, está dentro da nossa vida, porque o homem foi inspirado a vida de Deus dentro de nós, pelo sopro de vida que Deus deu. Então essa vida, essa ausência, que não é uma ausência na verdade, porque Deus está perto, mas essa falta de conhecimento de Deus, faz nos sentir talvez sem fôlego, e precisamos de algo palpável, precisamos de algo que nos atrai, precisamos de algo que nos chama atenção. Então o homem foi criando Deus. E quando a religião, infelizmente, quando a igreja no passado se perdeu a presença dos apóstolos, perdeu a presença do Senhor, dos apóstolos, daqueles anciões da época, eles foram se perdendo, e vendo o povo, de alguma maneira, sair fora da igreja, eles tinham que ter uma ideia, e eles foram inspirar essa ideia onde? Nos atenienses. Quando eles perceberam que aqueles homens precisavam de algo palpável. Quando eles perceberam que os homens precisavam de algo para crer. Porque aquela descrença, aquela coisa que tinha que ser por fé, tinha que ser palpável, tinha que ser algo que eu pudesse ver, tocar. Por isso que Paulo está dizendo que de alguma forma o homem pudesse, tateando, buscar ao Senhor. O que é tatear? Tatear é você querer sentir, tocar, pegar, carregar. A gente não vê as pessoas carregando as imagens, talvez com tanto carinho nas suas mãos, porque é algo que você sente quando você está carregando algo, tateando, você está pegando. Mas se você entender e procurar entender sem se aborrecer, agora eu quero dizer
com muito amor para os irmãos. Não estou preocupado aqui em ofender. A visão do mistério e a visão que Deus nos deu não é para te criticar, é para tentar te fazer você entender que isso existe na nossa vida por causa das necessidades. Então nós sentimos necessidade de Deus e precisamos de algo palpável, tateando-se, pudesse achá-lo. Então as pessoas foram criando deuses. E aquela época era tão assim cheio de Deus, e a igreja, como ela perdeu a presença dos apóstolos, perdeu a presença de Jesus, ela precisava de algo palpável. Porque a ideia do ser humano a cada dia piorava, a vida do ser humano piorava, a ausência de entes queridos, a ausência das pessoas, a ausência daquelas pessoas fizeram eles então ter necessidade. E assim como eu disse, a ausência daquele conhecimento na mente das pessoas, e como não tinha tantos escritos, não tinha tantas coisas no escrito, no papel, como nós temos hoje nas escrituras, aquele povo foi se perdendo, e aquela necessidade de Deus fez com que eles criassem algo. Aí foi aonde que começou, as pessoas ficavam doentes, eles inspiravam algo e tiravam algum assunto da escritura e começavam a colocar aquilo, de acordo com a necessidade das pessoas, e talvez mostrando até mesmo nas escrituras, pegando a presença dos apóstolos, ao invés de dar a palavra, foi dando talvez a imagem daquelas pessoas para ficasse na memória das pessoas. Então foi criando-se ali então o começo da idolatria. E aquela criação foi tão grande, que foi cada situação, foi dado um Deus para cada situação, assim como os atenienses. Então a gente vê hoje as imagens que nós criamos de homens que na história, pessoas que na história foram tão importantes para a igreja, foram tão importantes para aquele povo da época, mas que partiu para o Senhor e nada mais pode fazer, mas sentindo falta daquelas pessoas, eles começaram a trazer a imagem daquelas pessoas, como que para senti-los perto deles. E foi se criando, então. Assim a gente vê a imagem de Cristo, né? Desde a sua crucificação, a gente vê a imagem dos apóstolos, a gente vê a imagem das pessoas que no passado foram importantes. E de alguma forma está no seu coração, o que quando você toca aquelas imagens, não está no seu coração aquele acontecimento lá de trás. Então a gente começa a entender que aquelas pessoas que um dia foram importantes na nossa vida lá atrás, Cristo, os apóstolos, eles ainda podem fazer alguma coisa. Então a gente não consegue crer que eles estão de alguma forma, né, fizeram o seu papel importante e que o seu papel na história ficou gravado. E que um dia nós vamos encontrar com eles. Se você crê em Cristo, gente, eu quero deixar claro, se você crê em Cristo, um dia você vai encontrar com todos os entes queridos e todas as pessoas que estiveram em Cristo Jesus, desde o passado, você vai vê-los lá. Mas nada eles podem fazer, e a ausência deles vai ser substituído pela sua história. Eu quero te ajudar você a entender isso, colocando até mesmo os entes queridos que nós perdemos, pais, mães, familiares, amigos, que nos deixam após a morte. A gente não guarda aquelas lembranças deles. Irmão, todas as vezes que você guarda uma lembrança dessas pessoas, olha, tenta tirar não aquela pessoa, porque ela não pode fazer nada por você mais, mas tenta lembrar de cada coisa que eles fizeram. E tenta trazer isso para a tua vida, porque a necessidade na tua vida está exatamente daquilo. Mas entenda, eles serviram por um tempo, exatamente para nos ajudar a dar continuidade à história, à vida. São os exemplos dele que devem ser guardados dentro do nosso coração e praticado. Não é a imagem deles que vai nos ajudar, é a memória daquilo que eles fizeram, dos seus trabalhos. Então a idolatria foi criada para nós palpar e tocar, mas não há necessidade disso. Nós temos as escrituras como base disso e temos a nossa memória, e nós não podemos deixar de falar isso. O homem se perdeu porque ele deixa de falar. Ele deixa de falar. Talvez você é uma mãe, um pai tão importante para a sua família, fala a história da sua família. Fala para eles, para que eles tenham em lembrança e memória, não pela foto, porque a foto está lá e apenas a coisa mostra a qualidade deste homem, desta mulher. E fala para eles, siga os seus passos. Siga os seus passos. Não é você idolatrando e chamando eles, não. Diz assim, olha, eu preciso daquilo que eles fizeram e praticar aquilo que eles fizeram. Não é pedindo e chamando eles da morte para vir aqui. É entendendo que eles fizeram coisas para me ensinar. Assim como o pai e a mãe da gente fizeram coisas para nos ensinar. E assim Deus fez desde a criação e deixou todas as coisas como sinal para estiver na história. Irmãos, eu vou terminar esse vídeo
E vou começar um outro para não deixar ele alongar muito. Eu já alonguei muito nesse, mas porque está tão gostoso a gente falar sobre esse assunto, mas eu vou concluir esse vídeo e vou reiniciar ele logo após para ficar em pequenos vídeos. Deus abençoe vocês, não saiam daí. Continuem com a gente, eu vou reiniciar esse vídeo logo. Vou concluí-lo e vou reiniciar ele logo para a gente